Quando a gente fala de minimalismo, a gente propõe essa reflexão acima do normal. Ou seja, você já parou para pensar aquilo que você precisa e aquilo que você quer? E eu tenho certeza absoluta que você refletir sobre isso de uma maneira mais profunda, como a gente sugere, né, nas nossas mentorias, você vai ter uma conclusão assim paradigmática, onde você vai reestruturar a sua vida. Um exercício simples. Escreve numa folha de caderno, num papel, divide no meio. Escreve 20 coisas que você acha que você precisa e que você quer. Depois relê de novo com calma, você vai ver que você vai reduzir para 5. Sim. O fato de você escrever, isso funciona. O fato de você escrever, eu preciso disso, preciso comprar um carro, eu preciso comprar um sapato, eu preciso comprar uma bolsa, um exemplo. Eu preciso Percebe? fazer exercício. Como a Márcia está falando, eu preciso. Começa a conjugar correto. Peraí. Eu preciso ou eu quero? Eu preciso fazer exercício. Aí você vai assim, quero fazer natação. Escreve de uma outra forma. Ou não quero. Então, você tem que começar a entender a diferença dessas duas palavras e da força das palavrinhas, da força que ela tem. O fato de você escrever numa folha 20 coisas, e quando você relê, você vai primeiro, vai ver qual é a sua prioridade para tudo aquilo que você quer. E depois, priorizando, de fato, qual mesmo eu quero? Deixa eu ver o que ela vai me trazer de benefício, o que eu vou ter de satisfação em fazer isso que eu estou fazendo. Para começar a nossa história, né? Faça esse exercício, depois vocês contam para nós. Porque esse exercício que a gente está se referindo aqui, ele reconfigura a prioridade daquilo que você de fato fará. Ok? Se eu costumo conjugar automaticamente o verbo precisar de algo, eu fico meio louco de tudo eu preciso. Quando você fala assim, não, eu não preciso disso. Eu apenas quero, ou sequer quero. Se você não precisa de uma coisa e não quer, é provável que você não precise fazer aquilo, não vá fazer aquilo, certo? Não vá fazer aquilo. O problema é que a gente acaba... eu preciso ter carro. Por quê? Por que você precisa ter um carro para chamar de seu? Talvez, refletindo mais profundamente, você fala assim, não, eu não preciso. Eu apenas quero ter o meu carro. Pois bem, o rótulo... Presta atenção no que eu estou falando aqui. Parece absurdo, mas é muito profundo o que a gente está falando aqui. Rotular que eu preciso de um carro é muito diferente de rotular como eu quero um carro. Porque o precisar, ele contraria o meu querer. O querer contraria o precisar. Quando eu assumo, não, eu quero um carro, eu não preciso de um carro, o seu cérebro vai falar assim, peraí, então se você quer e não precisa, por que você tem ele? Só para atender uma vaidade? Vou dar um exemplo bem típico nosso aqui. Nós tínhamos 3 carros. Um para mim, porque eu preciso de um carro. Vamos lá. Outro para a Márcia, que ela precisa de um carro. E um terceiro para que a gente faça trabalhos profissionais pela nossa empresa. Então, qual que era o verbo que a gente conjugava? Eu preciso de 3 carros. Quando a gente foi convidado a refletir sobre esse precisar, a gente começou a reconfigurar. Eu quero um carro para mim, a Márcia quer um carro para ela e não precisamos de um terceiro carro. Foi essa a primeira conclusão que a gente chegou. Se a gente não precisa, não vamos ter. Ok? Só que a gente levou isso para o extremo, porque quando você começa a conjugar o verbo precisar e o verbo querer de maneira mais profunda, com uma reflexão mais profunda sobre si mesmo, a gente começou a refletir que, peraí, eu preciso desse carro, eu, Pavani? Não, eu não preciso, eu apenas quero. Se eu apenas quero,
A Márcia falou, eu também só quero. Então, nós não precisamos de 2 carros, nós precisamos de um só. É que nós 2 queremos um carro para cada um. Poxa, se eu for generoso o suficiente para dar o carro para ela quando ela precisar, e ela for generosa o suficiente para dar o carro para mim quando eu precisar, a gente decidiu que a gente precisa mesmo de um carro. Mas a gente queria 2. Ok? Nós priorizamos o precisar ao invés do querer e temos um carro só. E eu hoje, e aí eu divirjo da Márcia, eu acredito piamente que eu não preciso mais de um carro, nem de um. Porque eu uso ele com tanta esporadicidade que é muito mais barato eu consumir um carro de maneira locada, ou via Uber, ou qualquer outro meio, quando eu precisar dele, do que mantê-lo numa garagem específica. Você vê o que esse raciocínio de precisar e querer inexoravelmente nos leva a uma posição diante do mundo mais minimalista. Sim. Né? Esse minimalismo ele se constata por uma reconfiguração dos verbos querer e precisar.